Nada pode voltar a ser como era antes, mas tudo pode ser melhor do que já foi. Olá, tudo bem? Bem-vindo ao meu canal, fico muito feliz que você voltou. Se você é novo ou caiu de paraquedas nesse vídeo, se inscreve aqui embaixo que eu tenho certeza que você vai gostar de acompanhar os meus conteúdos. Quando nos apegamos à maneira como as coisas aconteceram, nos fechamos a novas possibilidades. Isso é incrível, essa frase me trouxe muitas coisas a serem refletidas, porque eu estava num período meio sombrio, meio dark, meio reflexiva com tudo, onde eu estava pensando até demais, pensando muito sobre a vida e principalmente me comparando a uma versão minha antiga, principalmente me comparando ao passado, principalmente me comparando como as coisas eram e como era tão bom quando eram daquela forma. Quando a gente se apega demais à maneira como as coisas foram, a gente se fecha a novas possibilidades. Porque a gente quer tanto que aconteçam as mesmas coisas, a gente quer tanto que tudo volte, que a gente se fecha a novas experiências incríveis. E como voltar? Ter tudo aquilo se nem a gente é a mesma pessoa daquela época. Eu fico muito feliz de eu ter mudado, porque eu sinto que eu já amadureci muito. E eu fico muito feliz que os meus ciclos mudaram, eu fico muito feliz que as coisas mudaram, eu fico muito feliz que as coisas aconteceram, porque tudo tem um motivo e é isso que eu gosto e prefiro acreditar. Porque enquanto a gente se prende nessa ideia de que coisas só vão ser boas quando voltarem a ser como era antes, a gente se fecha. Por exemplo, você tem um grande amor e foi lindo, porém acabou de uma forma ruim. Aí, todos os outros amores que aparecerem na sua vida, você quer que aconteça da mesma forma, que você conheça da mesma forma, que vocês conversem da mesma forma, mas aí você se fecha às novas possibilidades. Tipo, você conheceu o seu antigo amor e aquele que foi tão forte por conta de um grupo de amigos. Então, toda vez que você sai com um grupo de amigos, você acha que você vai encontrar alguém. Mas você pode encontrar alguém na fila de uma padaria, você pode encontrar alguém em uma viagem. Olha tantas infinitas possibilidades. Você acaba se fechando e às vezes não vê o que está na sua frente. Às vezes também nos apegamos à forma como a gente gostaria que as coisas tivessem acontecido. Por exemplo, eu saio no final de semana, não foi muito legal, ai, não curti. Aí eu vou ficar pensando, nossa, eu deveria ter ficado em casa, nossa, eu deveria. Não. Você pode tirar alguma coisa de bom. Você pode tirar alguma coisa boa daquela experiência. Toda experiência é neutra. Quem atribui significado a ela somos nós. Ou seja, saí, porém foi chato, não curti muito. Eu posso tirar aqui. Eu não vou repetir esse mesmo rolê. Eu posso sair com outras pessoas, me divertir com outras pessoas. Ai, determinada pessoa fez uma crítica pra mim e eu fiquei muito chateada. Eu não preciso atribuir aquilo a mim, porque aquilo que a pessoa falou só mostra o que ela vê, ou seja, mostra a lente dela. E se ela já pensa aquilo de você, imagina tudo que ela pensa dela mesma. Normalmente, pessoas frustradas tendem a frustrar outras pessoas, e isso é um ciclo vicioso. Se ela não perceber, ela vai continuar frustrando as outras pessoas para não notar o buraco em que ela tá, para não notar o vazio que ela tem consigo mesma, que ela não consegue preencher ou entender. Muitas vezes a gente para no tempo pensando no passado e esquece que a vida continua. A gente para no tempo pensando em amores, amizades, grupos, rolês, viagens e a gente esquece que a vida continua. Às vezes a gente se apega tanto à maneira como as coisas foram que a gente se fecha para que as coisas aconteçam. Entende? Então, às vezes você perdeu o emprego e fica, nossa, mas aquele emprego era muito bom. Podem haver muitos empregos muito melhores. Nossa, aquela amizade era tão boa. Que pena que acabou. E sim, eu te entendo, eu já perdi muitas amizades, eu já me afastei de muitas pessoas, os meus ciclos mudaram muito conforme o tempo foi passando. Porém, isso me possibilitou que eu conhecesse outras pessoas. Por exemplo, eu estava fazendo um curso de inglês, eu já terminei, foram 3 meses de curso, e no primeiro mês eu comecei fazendo com uma colega minha, ela me dava carona, porém, não me importava o fato dela me dar carona. Eu gostava de ir de bicicleta, por mim tudo bem, por mais que fosse longe da minha casa. Mas chegou um ponto que tava ficando cansativo, porque ela não queria mais ir, ficava sempre repetindo isso. Então, começou a ficar cansativo, sabe? Porque eu pensava, nossa, existem tantas pessoas querendo ter essa oportunidade, porque, gente, o curso era totalmente gratuito. E vocês não têm noção o quanto eu aproveitei, o quanto a minha dicção, o quanto a minha pronúncia, a minha conversação em inglês melhorou depois desse curso. Então eu ficava muito, cara, tem tanta gente querendo essa oportunidade, essa pessoa reclamando de ter, e eu ficava meio em silêncio, assim, e tal. E um dia ela falou que não ia mais, e eu falei, tudo bem, eu te entendo e apoio a sua decisão. E é isso, e tá tudo certo. E ela parou de ir, e de primeira, isso me assustou, porque eu pensei, nossa, eu não fiz amizade com quase ninguém aqui, e eu não sei, mas as coisas aconteceram de forma tão natural. E eu conheci um grupo magnífico, eu conheci um grupo tão legal quanto eu sou, um grupo tão descontraído quanto eu sou, que realmente eu saio com eles e eu volto pra casa me sentindo tão grata, tão feliz. Isso foi muito bom.
Porque, de certa forma, uma porta se fechou, que era minha amiga, que a gente sempre conversava, eu tava acostumada com o confortável. E a possibilidade de um novo grupo, a possibilidade de uma nova coisa que aconteceu de forma tão natural, veio pra mim que eu só simplesmente aceitei, porque foi muito legal. E eu fiz umas amizades incríveis, vivi experiências incríveis, a gente saiu pra jogar vôlei. E, tipo, eu fico pensando que às vezes isso poderia não ter acontecido se ela não tivesse saído do curso. E às vezes isso até me vem uma ideia de destino, que tudo está predestinado. A gente só não percebe. Ou seja, da mesma forma como você conheceu pessoas incríveis no seu passado e você viveu experiências incríveis, existe inúmeras possibilidades de você viver coisas mais incríveis ainda. A gente não pode se desanimar, ou até você pode compreender esse sentimento de saudade e nostalgia, porém você é jovem, você está viva, ou seja, não acabou. Tem tantas pessoas que você ainda não conheceu, tantos amores que você ainda não viveu, tantas experiências que você ainda não experienciou, que essa frustração chega a ser até um pouco boba, e a gente percebe isso quando a gente vê a dádiva que é a vida e os recomeços e as mudanças de ciclo. Então, se tudo tá um caos, fica tranquilo. Logo após o caos vem a mudança, porque o caos é o principal agente transformador de mudança, é o que eu sempre falo aqui no canal. E a gente não pode se prender ao passado como se a vida fosse imutável. A vida acontece, a vida muda o tempo todo. E quando a gente tenta sempre ter controle sobre tudo, é aí que tudo se torna incontrolável, porque a gente não tem controle sobre nada. A única coisa que temos controle é sobre como nos sentimos e como reagimos às coisas que acontecem na nossa vida. E se nós temos controle sobre isso, eu decido reagir de uma forma positiva e eu decido ver beleza na vida e nas mudanças. Então, não chora pelo seu passado, não fica triste pelo seu passado. Pensa o quanto tudo pode ser diferente. Esse vídeo também me lembra uma frase que eu conheci há um tempo atrás, que também me ajudou muito em momentos que eu queria muito voltar no passado, que eu queria muito que a minha vida voltasse a ser como era antes. Que normalmente a gente pensa assim quando a gente não tá numa fase muito legal. Mas essa frase sempre me acalmou. Que é basicamente: nada pode voltar a ser como era antes, mas tudo pode ser melhor do que já foi. Olha que incrível, nada pode voltar a ser como era antes, é impossível voltar a ser como era antes. Nem você é quem você era, mas tudo pode ser melhor do que já foi. Novas pessoas, melhores relacionamentos, melhores grupos onde você se sinta mais incluído, melhores empregos, oportunidades melhores para sua vida. Nada pode voltar a ser como era antes, mas tudo pode ser muito melhor. A gente se apega muito à maneira como as coisas foram no passado e esquece que literalmente se apegar ao passado é se fechar para novas coisas. Então, se você está vivendo isso, se abra. Se abra para o universo, se abra para as coisas boas. Fale hoje, fale agora. E, se possível, até comente aqui embaixo. Eu me abro para as infinitas possibilidades que o universo tem a me oferecer. Eu me abro para novos grupos de amizades. Eu me abro para fazer novas amizades. Eu me permito ser feliz no hoje. Eu me permito conhecer novas pessoas. E eu me permito soltar o que já foi. Porque nada pode voltar a ser como era antes, porém tudo pode e tudo vai ser melhor do que já foi. É basicamente isso, gente. Agradeço demais a quem assistiu até aqui. Se você assistiu até aqui, comenta aqui embaixo o que você achou do vídeo. Eu adoro ler o comentário de vocês. Como sempre, desejando muita alegria, amor, prosperidade, felicidade. Te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau!